Oiê, vamos falar sobre a semana 9 do Caminho do Artista? Estamos quase aí. Essa semana a gente vai falar sobre recuperar o senso de compaixão, mas antes eu vou pedir para você fazer aquele seu check-in semanal, se você fez suas páginas matinais, se você fez seu encontro com o artista, o que você considera aí relevante para essa semana e o que aconteceu, né, de relevante para essa semana e vamos lá. Esta semana vai nos encontrar enfrentando bloqueios internos. Ser tentador abandonar o barco neste ponto. Não faça isso. Vamos explorar e reconhecer as dificuldades emocionais que abalaram nossos esforços criativos no passado. Vamos curar a vergonha dos antigos fracassos. Vamos ganhar compaixão a agir como pais da nossa criança artista assustada, ansiosa por uma realização criativa. Vamos aprender novas ferramentas para desmantelar bloqueios emocionais e apoiar riscos renovados. Essa semana nós vamos falar de medo, entusiasmos, meias voltas criativas e demolindo blocos. Uma das tarefas mais desafiadoras nesse processo de recuperação da nossa criatividade é a gente chamar as coisas pelos nomes certos. E a Julia Cameron traz isso porque a maioria de nós passou anos e talvez ainda faça isso, de usar as palavras erradas para dar nome às coisas erradas. Será que eu falei certo? A maior parte de nós passou anos usando os nomes errados para os nossos comportamentos. Talvez isso faça mais sentido. E aí a Julia Cameron traz: não chame de preguiça a incapacidade de começar. Chame de medo. Medo é o verdadeiro nome do que realmente assola o artista bloqueado. Pode ser medo do fracasso ou medo do sucesso, mas frequentemente é o medo do abandono. Esse medo tem raízes na realidade da infância. Muitos tentaram se tornar artistas contra a vontade dos pais, mesmo que suas intenções fossem as melhores. Não chame a procrastinação de preguiça, chame de medo. Muitas vezes a gente fala que sente preguiça de fazer as coisas ou que a gente procrastina por preguiça e na verdade não é isso quando a gente para analisar e entender a fundo. E sim o medo do dar certo, o medo do que pode acontecer, o medo da exposição, né, nos dias de hoje, que faz muito sentido. Eu acredito muito que existem sim pessoas preguiçosas e muitas vezes na nossa vida a gente vai ter preguiça de alguma coisa ou de outra, mas que quando a gente quer muito fazer uma coisa, a gente não tem preguiça. E sim a gente pode ter um bloqueio e entender qual o nome a gente tem que dar para esse bloqueio. É medo? Tá, então eu entendo que é medo. Mas é medo do quê? Por isso que eu acho que as páginas matinais são tão importantes. Esse mergulhar na gente mesmo é tão importante. Pra gente também aprender a dar nome certo para as coisas. Porque uma coisa é a gente sentir um bloqueio, estar bloqueado, e outra coisa é a gente ser preguiçoso. E aí é nesse momento que a gente precisa usar esse amor que a gente sente pelo que a gente quer fazer, né? No caso aqui pela nossa arte, ou por algum sonho que a gente quer realizar para conseguir superar esse medo. E seja gentil consigo. Eu acho que isso é bem desafiador em muitos contextos, mas é entender que o que vai curar esse medo aí, que muitas vezes te bloqueia, né, e que até então você chamava de preguiça, é o amor. Entusiasmo. A longo prazo, ser artista requer mais entusiasmo que disciplina. A Julia Cameron, nesse trecho do livro, ela traz uma questão que eu acho que é muito válido ler, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês. Ela diz que para fazer a sua arte, muitas vezes a disciplina pode funcionar num primeiro momento, mas que a longo prazo a disciplina é como fosse uma pilha e que ela tem uma vida útil, então uma hora isso vai acabar. O que eu sinto sendo uma pessoa que trabalha com criatividade e sendo muito criativa? Isso não é sobre mim, mas eu vou tentar usar o meu exemplo para tentar explicar essa questão do entusiasmo e da disciplina. Ao longo da minha vida, eu não fui uma pessoa muito disciplinada. Eu sempre pratiquei muito esporte e nesse contexto eu talvez tinha uma disciplina, mas com outras coisas eu não fui muito disciplinada. E eu falo isso hoje sem problema nenhum, porque eu consegui entender a forma como eu funciono melhor. Eu fui podada em muitas partes da minha vida para ser uma coisa que eu nunca fui.
E isso muitas vezes me gerava uma ansiedade e, por birra de uma criança interior, isso lá atrás, tá? Eu conseguia perceber que eu não tinha a disciplina que era necessário. Como que eu me tornei uma pessoa que faz hoje sem me considerar uma pessoa tão disciplinada? Eu acho que eu prefiro usar o longo prazo para fazer o que eu faço, me colocando num lugar de que eu preciso dar pequenos passos, dia após dia. Não sei se eu tô conseguindo explicar, mas basicamente o que funciona para mim hoje é entender que para chegar onde eu tenho vontade de chegar, eu preciso passar por coisas que eu não penso. Então, vou trazer a questão da mergulho. Eu tenho sonhos muito grandes para algo que está começando agora. E eu preciso entender que eu não vou chegar lá em uma semana. E que isso é uma questão que depende de muitos fatores e que muitas coisas precisam ser feitas diariamente para eu chegar nesse lugar que me dá muito entusiasmo. E que para isso talvez a gente possa usar a palavra disciplina, mas eu prefiro não trabalhar muito com ela porque talvez ela não é a melhor palavra, mas eu também não sei qual é a melhor palavra. Então eu falo muito para as pessoas que faça o que você sabe que precisa ser feito, sabe? É igual ir na academia. Tipo, se eu ficar pensando muito, eu não vou na academia. Hoje o dia tá péssimo, tá horrível. Mas eu entendi e coloquei que eu vou na academia às 2 horas da tarde, que é o que vai funcionar pra mim hoje. Então, isso é disciplina? Eu não sei se isso é disciplina, ou eu acho que eu prefiro usar a palavra que é isso, eu tô fazendo o que precisa ser feito, mas talvez na sua interpretação seja disciplina. Nossa, que viagem, né? Mais uma vez. Muito acostumados com a minha viagem, quem vê esses vídeos sempre. Mas acho que é isso, sabe? A gente dar nome, né? Pegando lá atrás, o gancho lá de trás, é a gente usar os nomes que funcionam melhor pra gente também. E entender que como a gente funciona melhor e qual a melhor forma de lidar com isso, assim. Então, talvez, né, o grande segredo aqui de pessoas muito criativas ou de pessoas que talvez não consigam ser tão disciplinadas é entender como você funciona. Isso é uma interpretação minha disso que ela traz, tentando trazer para uma abrangência de que não vamos trabalhar só com a questão do ser artista, mas sim como uma ferramenta de autoconhecimento mesmo, sabe? É uma viagem muito louca, inclusive. Mas a disciplina talvez não te ajude sempre, mas fazer o que precisa ser feito funcione melhor, porque talvez a disciplina não seja uma palavra boa para você usar na sua vida. Faz sentido? Talvez não, mas eu não vou cortar essa parte, porque faz parte da minha autenticidade isso. Para quem necessariamente trabalha com criatividade ou que é um artista e lida muito com isso, talvez de fato valha mais a pena a gente trocar essa questão da disciplina por coisas que nutram a nossa criatividade, nosso artista interior, nossa criança interior. Que no caso é tipo, cara, te encontro amanhã às 7 horas pra gente brincar de ser criativo ou para fazer o que precisa ser feito para aí sim trabalhar com esse processo da criatividade. Fez sentido? E aí, né, no final, a Julia Cameron traz que a arte, ela é um processo. E o processo, ele precisa ser divertido. O caminho de tudo que a gente faz na nossa vida, ele precisa ser prazeroso, ele precisa ser divertido. Eu acredito muito, eu tô do lado de que acredita muito que se a gente não consegue aproveitar o processo, o caminho até chegar num determinado lugar, não faz sentido, entende? Se você não tá feliz ali no seu dia a dia com o que você tem hoje, consegue ficar pensando no futuro, acabou a luz. Vamos ter que continuar a gravação assim, ó. Espero que fique bom, porque eu não tenho um ring light grande. Não faz sentido, entende? Meias voltas criativas. O que ela traz nessa questão aqui da meia volta criativa? Em toda carreira existe reviravolta.
Cara, inclusive, acabei de baixar um insight aqui, enfim, mas não é sobre mim, então eu não vou compartilhar. E talvez a gente precise mudar a perspectiva, o ponto de vista, e entender que essas reviravoltas possam ser melhores vistas como um tempo de reciclagem e que faz parte. A gente não vai fazer isso aqui sempre, porque a vida não é isso aqui sempre. A gente, às vezes, vai ter momentos no topo, momentos no equilíbrio, momentos mais de baixa. E entender que todos esses momentos são importantes para a nossa jornada, para o nosso processo, para o nosso caminho. As falhas, esses momentos, eles vão existir. E o segredo para passar por cima disso, para passar por esse desafio, é a resiliência, né? É conseguir sobreviver e enxergar da melhor forma possível. No livro, a Julia Cameron traz alguns exemplos, né? E uma meia volta artística chega durante uma onda repentina de indiferença. Cumprimentamos a obra recém-concluída ou o delicioso processo com um: ah, de que adianta isso? É apenas um começo. Todo mundo está bem mais à frente. E sim, vai ter gente que vai estar mais à frente da gente em algum momento. E vão continuar na nossa frente se a gente largar a mão, se a gente parar, se a gente desistir. Mas é importante reconhecer que já estamos há anos-luz de onde iniciamos, bloqueados. Então, pensa em tudo que, se você está fazendo, né, se caiu aqui de paraquedas, vai lá no vídeo da primeira semana e tenta fazer esse desafio dessas 12 semanas. E entender quais serão as melhorias que você vai ter na sua vida, sabe? Agora estamos na estrada, e a estrada dá medo. Começamos a nos distrair com atrações nas margens ou nos desviamos por causa de alguns buracos e lombadas. E aí ela traz alguns exemplos, né? Então, por exemplo, um ator consegue um contrato com um prestigioso agente de talentos que pede para procurá-lo novamente. Munido de suas fotos, ele não seleciona as fotos nem volta a procurar o agente. Uma atriz e produtora com um bom roteiro para um filme recebe a oferta de um estúdio para desenvolver seu projeto. Ela vê problemas nos termos de oferta e acaba engavetando tudo. Ao lidar com as nossas meias voltas criativas, é preciso primeiro sentir compaixão por nós mesmos. A criatividade assusta, e toda carreira tem seus momentos de meia volta. Às vezes, essas ocasiões podem ser encaradas como um tempo de reciclagem. Não chegamos perto de dar um salto criativo. Fugimos disso como um cavalo assustado, depois damos algumas voltas pelo campo antes de finalmente tentar mais uma vez pular a cerca. O importante, por mais que você dê essas voltas, é lembrar que você vai voltar e vai pular a cerca. E que você não vai desistir. Beleza? Acho que isso aqui pode fazer muito sentido. Pense no seu talento ou às vezes na sua carreira. Adapta aí para o que faz sentido para você, como um cavalo jovem e arredio que você está cavalgando. Esse cavalo é muito talentoso, mas também é novo, nervoso e inexperiente. Cometerá erros, sentirá medo de obstáculos que nunca viu antes. Pode até fugir correndo, tentar derrubá-lo, corcovear ou fingir que está manco. Seu trabalho como jockey criativo é manter seu cavalo andando para frente e guiá-lo até o fim da pista. E aí fazer esse trabalho de entender o que te dá medo, o que te faz querer fugir, reconhecer se você precisa de ajuda. E aí entender quem que pode ser sua rede de apoio, quem que você pode dividir isso, quem você pode pedir ajuda. Será que botou a luz? Não. Vai ter que deixar assim, porque tá com meia face. Eu espero que não esteja ruim. Então, vamos para a última parte, que esse vídeo acho que vai ser mais rapidinho hoje mesmo, porque a semana 9 ela é pequena. Demolindo bloqueios. Para que você possa fazer transformações na sua vida, você precisa entender que algumas coisas estão te prendendo, estão te bloqueando. Então, você vai demolir aí essas paredes para você poder funcionar livremente, sem raiva, ressentimento, resistência ou medo. E aí ela diz assim, né? Qualquer barreira enterrada precisa ser escavada antes que o trabalho possa continuar. O mesmo é verdadeiro para desencavar o que você ganha em troca por não trabalhar em sua arte. Então ela traz um exercício e basicamente você precisa listar os seus ressentimentos, listar todo tipo de medo sobre trabalho e sobre qualquer pessoa ligada a isso. E pense muito bem sobre
esses ressentimentos, esses sentimentos que você tem, e pense se é tudo isso mesmo. E o que você ganha se você não fizer o que você sabe que precisa fazer para gerar aí uma transformação na sua vida. E aí faça um acordo. E aí ela traz um exemplo, né? Tá bom, força criativa, você toma conta da qualidade, que eu tomo conta da quantidade. E assine esse acordo e coloque no mural. Compre o livro, página 198, tem mais explicadinho, mas resumidamente é isso aqui que ela traz do que você precisa fazer, né? E parece um exercício muito bobo, mas é um exercício muito poderoso e muito transformador. Todas as tarefas e tudo que a Julia Cameron aqui traz, se você se permite, se você abre espaço na sua vida para isso, tem uma transformação sim muito grande. Eu não tô falando isso só por mim, eu tô falando das pessoas que já participaram dos grupos, tô falando isso de pessoas que não participaram do grupo, mas já fizeram o caminho do artista e que me trouxeram relatos. Então, acredite que você tem muito poder nas suas mãos, sabe? E você precisa abrir espaço para que as transformações aconteçam e que as respostas estão dentro de si. Lembra de olhar as tarefas da semana 9 e a gente se vê na semana que vem. Um beijo. Tchau!